Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos e esse é o vídeo de abertura da matéria SM0551, Fenômenos de Transporte. É um curto vídeo e eu vou dar algumas informações importantes para o andamento do curso. Começando pela bibliografia. A bibliografia referencial de um curso de fenômenos de transporte, poderia ser o livro do Bird, Fenômenos de Transporte. Esse livro eu abordo em três módulos, na verdade. O módulo que eu chamo de TD, Termodinâmica, o módulo MF, Mecânica dos Fluidos, e o módulo TC, Transferência de Calor. Em função disso e em função da forma como eu vou aplicar as provas, isso vai ficar mais claro logo em seguida, eu vou ter o livro do Bird como referência central, mas eu vou usar, na verdade, esses dois livros do Cengel, de Termodinâmica e de Transferência de Calor, como livros texto. Tá? Inclusive, os exercícios desses livros aqui, do Cengel, de Termodinâmica e Transferência de Calor, vão ser os exercícios que vão cair na prova, eu já posso antecipar isso daí. Ok? Então, voltando, uma referência central, que é o livro do Bird, porém, no andamento do curso, como texto, eu vou usar esses dois livros aqui do Cengel. Tá? Eles cobrem, juntos eles cobrem aqui a parte de mecânica dos fluidos, então é suficiente para o andamento do nosso curso. Em função disso, como é que está estruturada as aulas? Em tempos de pandemia, as aulas normalmente são presenciais, com transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Então eu sempre fiz as duas coisas. Porém, em tempos de pandemia, só vai ter a transmissão pelo YouTube. Então, eu estou transmitindo aqui do meu escritório, eu costumo chamar aqui esse meu escritório de Campus 3 da USP. Então, aqui em São Carlos a gente tem o Campus 1, o Campus 2 e esse meu escritório aqui, que na verdade é um escritório barra oficina, é o Campus 3. Então, transmissões ao vivo pelo YouTube no meu canal, tá? E eu já vou colocar o endereço para vocês. Porém, há também aulas complementares, essa disciplina tem um número muito reduzido de créditos, então para não cortar conteúdo, vocês têm a opção de aulas complementares, como eu vou explicar em seguida. E essas aulas, obviamente, estão no meu canal no YouTube. Vamos lá, então a estruturação das aulas, a sequência do desenvolvimento do conteúdo ao longo do semestre, preciso avisar isso antes. É uma sequência cumulativa. A gente começa pelo módulo TD. No módulo de Mecânica dos Fluidos, a gente ainda traz o módulo TD, ou seja, os problemas de MEC e Flu vão envolver eventualmente coisas e conhecimentos aqui da termodinâmica, e a mesma coisa na parte de transferência de calor. Transferência de calor, por exemplo, posso precisar calcular a viscosidade de um fluido em função da temperatura. Isso é um aspecto aqui da termodinâmica. Posso precisar de uma lei de escoamento viscoso, escoamento de Stokes. Então, é um modelo aqui de mecânica dos fluidos. Correto? Então, isso é muito importante eu avisar vocês, porque é cumulativo, então é muito importante vocês terem uma dedicação constante ao longo do semestre para não perder essa sequência toda. Mas então, esse slide ficou meio carregado, acompanhe comigo aqui, eu estou chamando a atenção de vocês com o mouse. Há um cronograma de aulas com datas, essas datas podem mudar eventualmente, em função do andamento. Eu destaquei aqui em amarelo as datas que não haverá aula, isso aqui são feriados, então são as datas, isso já está publicado no E-Disciplinas, vocês devem ter recebido um e-mail, tá? Mas então são datas, os títulos das aulas, a que módulo a aula pertence e os capítulos dos livros texto, tá? A que se refere. Parênteses, não é exatamente que eu estou repetindo o livro aqui, eu estou só seguindo a sequência lógica, tá, dos livros textos. Porém, cerca de 1/3 do que eu estou sempre falando aqui nas aulas, na verdade, não tem nos livros textos, é só a sequência lógica. Tá? Eu vou usar os livros textos repetindo, principalmente com relação às listas de exercício que, como eu disse, caíram na prova. Então, nós vamos ter aqui os 3 módulos, TD, FM ou MF e TC, transferência de calor, aqui está em inglês, me perdoem, o anglicismo.
e eles são desenvolvidos nessa sequência, nessas datas. Teremos duas provas. Normalmente são 3 provas. Aqui nesse período de pandemia, nessa primeira semana nós acabamos não tendo aula porque houve uma semana, né, chamada Semana de Preparação Pedagógica com os professores, na qual foram dadas instruções, treinamentos para os professores, né, lidarem com essa questão de fazer as aulas à distância, tá? E aplicar prova à distância e assim por diante. Então, nesse semestre, excepcionalmente, serão apenas 2 provas. Eu já vou fazer um comentário sobre o tipo de prova, né? Então, nessas datas aqui, 28 e 14, tá? Então, a P1 e a P2. E como é que funciona a questão da prova? Em primeiro lugar, são 2 provas com 2 subs, né? Então, por exemplo, a gente faz a P1, tá? E na próxima data, que a gente tem prova, né? 14 de dezembro no caso aqui, vai ter a P2 mais a sub da P1. Então, se você foi mal aqui, tá? Você ainda tem a oportunidade de fazer a sub da P1 na mesma data que a P2, tá? E aí, numa semana seguinte, a gente pode fazer a sub da P2 aqui, se for necessário. Então, cuidado, porque são apenas 2 provas e a disciplina é cumulativa, né? O conteúdo é cumulativo, como eu havia explicado para vocês, ok? Mais um comentário com relação à prova, antes de eu voltar aqui para o conteúdo, né, a sequência das aulas. São provas que eu chamo de Blitzkrieg, ou seja, são provas rápidas. Normalmente eu faço o seguinte, um dos exercícios ali das listas propostas, né, no CENGEAL de termodinâmica e ou no CENGEAL de transferência de calor, e que vira, na verdade, uma questão lá no E-Disciplinas. O que eu chamo de Blitzkrieg, na verdade, é uma prova de 30 minutos, tá? Então ela dura 30 a 45, depende um pouco, né? Eu vou calibrar sempre. Essa prova, então, ela tem uma duração curta, é um exercício simples, né? Mas normalmente eu pergunto muita coisa a respeito do exercício. Então, normalmente você deve resolver, né? Faz o memorial de cálculos e eu vou perguntar vários aspectos, né? Não somente a resposta final numérica, tá? Então, eu já deixei lá no E-Disciplinas, na nossa matéria, né, uma prova preparada, uma prova, digamos assim, para fazer um test drive, né, uma prova aqui de termodinâmica. Então dá uma olhadinha lá como é que ela funciona, tá? E eventualmente a gente tira dúvidas aqui durante as aulas mesmo, ok? Então voltando aqui para o conteúdo, né? Tem um diagrama aqui, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse diagrama de blocos, né? Para explicar aquela parte adicional, ou como a gente diz aqui em São Carlos, aquele plus a mais ao qual vocês têm acesso através do canal no YouTube. Então, as datas, os conteúdos, né, e como é que vai ser o desenvolvimento. Então, lembra, nessa sequência inicial aqui, a gente tem o curso default, digamos assim, né? O curso... o cronograma conforme está aqui à direita, tá? Então, o módulo TD, a gente vai ter 3 aulas de termodinâmica, 3 aulas de mecânica dos fluidos e 4 aulas de transferência de calor, ok? Então, essa é a sequência da aula que está programada aqui. Porém, eu quero dar um grande enfoque nas aplicações, tá? Isso é uma coisa muito importante para mim, tá? E, em particular, eu quero, dentro de aplicações, eu quero desenvolver, tá, coisas na área de energias renováveis, de projetos de engenharia e, eventualmente, mudanças climáticas também. Tá? Como eu disse para vocês, é um curso muito restrito em termos de horas-aula, tá? São apenas 2 créditos por semana, então não dá, como a gente diz aqui, né, não dá para colocar São Paulo dentro de São Carlos, né? Então, qual foi a minha opção, isso já há muito tempo, foi gravar vídeos, né, ao qual vocês terão acesso. Então, por exemplo, né, aqui do módulo TD, termodinâmica, a gente vai ter só 3 aulas, mas, na verdade, a gente tem, ou vocês têm acesso a todas as outras aulas do módulo de termodinâmica, porque, por acaso, eu também sou professor de termodinâmica, também dou esse curso, tá? Inclusive, agora no mês de junho, durante a pandemia, eu dei esse curso de forma intensiva, né? Todos os dias eu dava aula de termodinâmica para a gente poder recuperar o período que ficou parado. Não o nosso caso aqui na USP de São Carlos, mas de vários colegas em várias outras universidades. Então vocês,
tá? Tem acesso às outras aulas, tá? De termodinâmica. Então, há, por exemplo, aqui, né, um playlist lá no meu canal, tá? Eu já vou entrar no detalhe aqui. E é muito importante seguir, né, assistir essas aulas e tal, para poder ser fluente, né, proficiente aqui nas aplicações. Tá? Então, uma recomendação muito forte que eu faço, que é dar uma olhada nesse material complementar. Parênteses, é totalmente opcional, eu não vou cobrar os conceitos aqui do 4 até o 12 nas provas, obviamente, tá? Mas eu acredito que se você tiver interesse, então você vai assistir essas aulas aqui. Por exemplo, se você está interessado em energias renováveis, geração fotovoltaica, geração eólica, é mandatório, né, fazer toda essa cadeia do conhecimento aqui, ok? Então, a gente tem um playlist, eu tenho a foto aqui, né, ampliada, tem um playlist do curso de termodinâmica, tá? Tá vendo aqui, a última atualização foi 23 de junho, então foi quando eu terminei o curso dado de forma intensiva, aqui na USP 3 mesmo, né? Então, vocês têm acesso aqui, não sei se está mostrando, 22 vídeos, tá vendo? É que o 4 a 12 aqui é temático, não é necessariamente o número de aulas, tá? Então, são 22 vídeos aos quais vocês têm acesso aqui. E isso, como eu disse, é importante para estar bem aqui na parte de aplicações. Também tem um outro playlist, né? Uma das minhas matérias na pós-graduação é Energias Renováveis e Planejamento Energético. Aqui tem coisas que eu acho que vocês vão se interessar. Vocês, se eu não me engano, esse ano aqui é elétrica, né? Esse semestre, pessoal da elétrica. Então tem muita coisa aqui que eu acho que vai interessar vocês, tá? Então tem esse playlist dessa matéria da pós-graduação e, em particular, eu acho que vocês vão se interessar, né? Então, eu estou falando aqui embaixo, né? na parte de renováveis. Então, por exemplo, a parte econométrica, que é a análise de projetos de investimento, ou o termo em inglês capital budgeting. Então, nessa aula aqui em particular, a gente faz uma análise de um investimento numa fotovoltaica ou numa eólica, né? Em termos econométricos, falando em termos de taxa interna de retorno e coisas do tipo. Então, uma aula de econometria, na verdade. Tenho aulas de CAD aqui, por exemplo, para projetos, como vocês estão vendo, né? E assim por diante. Aqui eu estou colocando toda a parte de transferência de calor para explicar, para exemplificar essa questão aqui dos conteúdos adicionais. Então, só para fechar esse tópico, né? O conteúdo default, o conteúdo que vai ser cobrado nas provas, são só essas aulas aqui, tá? Dos módulos TD, MF e TC, porém, vocês têm acesso aqui a toda esse conteúdo aqui, envolvendo principalmente renováveis, projetos de engenharia, que foi a história do CAD ali, por exemplo, né? CAD não, CFD, na verdade, né? Cálculo computacional de problemas de mecânica dos fios de transferência de calor e a parte de mudanças climáticas. Ok? Vamos em frente, né? Plataformas didáticas, e aqui agora uma pequena palavra sobre a parte operacional do curso. A gente vai usar, como vocês já perceberam, o e-disciplinas. Normalmente eu apresentava isso porque antes da pandemia poucas pessoas usavam o e-disciplinas. Normalmente eu perguntava em sala se algum aluno já tinha usado o e-disciplinas com outro professor, né? Feito provas pelo e-disciplinas, a resposta era invariavelmente não, um ou outro, né? Agora não, uma coisa, um resultado dessa pandemia, né? Um efeito colateral, talvez positivo, é uma adoção mais forte aqui dessas plataformas. Então a gente vai usar o e-disciplinas, o e-mail que vocês receberam foi enviado através aqui do e-disciplinas, mas não é a nossa única plataforma, né? Nós temos também outras plataformas e principalmente os nossos canais de comunicação, né? Agora, né, em termos de distanciamento social, isso se torna mais importante ainda, tá? Então, eu tenho uma página aqui no Facebook. Na verdade, essa página, eu sou um professor antigo, né, já deu para perceber. Antes de Facebook, eu tinha Orkut, né? E antes do Orkut era um blog, no Blogspot, né? Então essas coisas vão mudando ao longo do tempo, tá? E agora é Facebook. Então essa página, procurem lá, Professor Seleguin. Eu estou dando uma certa ênfase nela pelo seguinte, tá?
A comunicação, eu vou pedir encarecidamente que as mensagens sejam enviadas aqui através da caixa dessa página aqui no Facebook. Vocês podem me mandar e-mail, mas o meu e-mail é muito poluído. Só para vocês terem uma ideia, o meu e-mail é anterior à internet, tá? Professor antigo é isso, né? Começa a contar a história, né? Vocês sabem, antes da internet existia uma série de outras redes, né? Redes de informática. Existia uma rede bitnet, tá? Então o meu e-mail era um e-mail bitnet, era seleguin@bitnet e tinha outras coisas que eu já nem lembro mais. Mas aí tudo isso foi incorporado na internet, meu e-mail virou um e-mail internet, e agora vocês imaginam a quantidade de lixo que eu recebo, né, em função da idade que tem esse e-mail. Então a chance de eu não responder um e-mail importante que chega lá na minha caixa, né, é grande. Por isso é que eu peço para vocês se comunicarem através da mensagem aqui, o que tem também um aspecto prático muito importante, porque eu consigo responder até pelo celular. Okay? Então o nosso canal de comunicação por excelência vai ser o Facebook aqui. O segundo é o próprio eDisciplinas, porém eu diria o seguinte, né? 99% aqui, 1% pelo Messenger aqui do eDisciplinas, tá? Porque aqui também eu tenho várias outras disciplinas. Esse semestre eu estou dando 3 disciplinas de graduação, são estava até fazendo as contas, 235 alunos matriculados, tá? Então isso aqui também começa a ficar bastante confuso. Outra vantagem aqui dessa página é que eu jogo nela todo o conteúdo que eu estou publicando de todas as matérias que eu estou dando, tá? Então é muito legal para vocês porque vocês têm acesso a outros conteúdos. De repente alguém lá na pós me pede um software, eu coloco aqui e vocês se interessam. Por exemplo, é o caso para o pessoal da elétrica, né? Estou só dando exemplos. Por exemplo, eu tenho uma aula lá do meu curso de pós que é sobre gestão de sistemas de hidrelétricas. Tá? Então, gestão e otimização de sistemas de hidrelétrica. Eu pego uma série de hidrelétricas num mesmo rio e mostro como a gestão ali do nível dos reservatórios de cada uma dessas hidrelétricas em série pode otimizar o conjunto, eventualmente sacrificando uma hidrelétrica, um reservatório, para que as outras funcionem e o conjunto como um todo gere mais. Então isso é da pós, mas normalmente tem interessado o pessoal da elétrica e vocês vão ter acesso aí sem eu precisar lembrar de falar para vocês que existe isso. Então é a grande vantagem de centralizar todo esse material aqui. Funciona como se fosse um mural, né? Na frente da minha sala, vamos supor, eu ponho um mural e vou espetando lá todos os materiais, aí todo mundo tem acesso, ok? Então, essa é a nossa plataforma para comunicação por excelência. As provas são no eDisciplinas, tá? Os repositórios de vídeos, aí é questão do canal YouTube, né? Então é o meu canal YouTube, procurem lá P. Seleguin, tá? Vocês vão achar. E estou falando isso pelo seguinte, né? Aqui em playlists, o meu canal já é meio antiguinho, né? Tem mais de 10 anos aí, mas então tem muita coisa e é meio difícil achar as coisas no canal. Se vocês entrarem aqui em playlists, eu organizo todos os vídeos de todos os semestres em playlists. Então eles estão lá, os vídeos desse semestre já estão, ou estarão lá, eu vou criar um playlist para os nossos vídeos aqui nesse canal do YouTube, tá? Porém, vocês têm acesso também aos vídeos dessa mesma aula nos semestres anteriores, caso queiram se antecipar, tá? E também os vídeos das outras disciplinas. Então, é importantíssimo, tá? Vocês acharem os vídeos aqui no canal. As transmissões serão pelo canal do YouTube também, tá? Eu vou colocar o link para a transmissão ao vivo, né? Logo em seguida, vou divulgar inclusive pelo Facebook, mas vou mandar por e-mail também, só por garantia que todo mundo tem. Tá? Então, é uma transmissão ao vivo e depois a aula fica gravada e essas aulas são facilmente encontradas aqui dentro desses playlists. Okay? Então, vocês vão ter a opção de assistir ao vivo a aula, no dia e na hora marcada, tá? Ou assistir o vídeo correspondente gravado. Tá? Então,
tem assim várias opções aí. Ok, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para falar e a gente se vê então na nossa primeira aula. Aguardo vocês lá, tá? Até mais.